A paz do Senhor a todos nós. Boa noite, a paz do Senhor. Pai do Senhor, boa noite. É com imensa alegria, estamos mais uma vez na presença de Deus. Felizes, depois de um culto abençoado, mais uma alma aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador. Estamos com o Pai. Estamos com o Arley hoje, visita do vovô da Alícia. Me chamo Adriano, minha esposa Brenda. Ô glória! Obrigada. Bênção de Deus. Eu estou procurando aqui os aniversariantes de hoje. O aniversariante de hoje. Aqui, ó. Encontrei a nossa irmã Ariane, o meu amigo Anderson Taquara, Edmilson, o Fábio, nossa prima Denise, Deus abençoe minha prima, Danilo, o Cleverton, Fabiano e o Ariberto. Esses são aniversariantes de hoje aqui. Mas nosso grupo do COIR, Círculo de Oração, Intercessores do Rei, também tem pessoas de aniversário, que é o Jurandir, o Elias e o Antônio. Bênção de Deus. Mais alguém, meu amor? Tinha de casamento, se eu não me engano, que tinha passado lá. Ontem, né? Onde foi ontem? Hoje. Isso, bem lembrado, obrigado. O China e a Janice completando mais um ano de casamento. Deus abençoe esta linda união. A Cacau, filho do China. Show. E o Kevin, completando a família. Um abraço pro Claudinho também, nosso árbitro aí. Lembrei do Claudinho. Também, quem que era aqui que eu ia mostrar, gente? Eu tinha marcado. Tá, botei lá. Hoje fui fazer um evangelismo no hospital e peço oração pelo Jackson, o Valdir e o Vantuir. O Vantuir operou uma hérnia, está em recuperação. O Valdir, ele pegou leptospirose, pela misericórdia de Deus, e a graça e a bondade dele é enorme, e ficou 32 dias na UTI e está se recuperando agora no quarto. E o Jackson, amanhã às 7 horas, ele vai estar fazendo uma cirurgia e nós vamos estar orando também por essas pessoas. Amém? Hoje nós vamos ler o livro de Êxodo, que fica no capítulo 15, certo? Sempre pergunto para minha esposa se ela quer começar ou eu quero começar. Amor, quer começar ou eu ler? Eu ler? Então tá. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro e o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Enviastes o teu furor flamejante, que os consumiu como palha pelo forte sopro das tuas narinas. As águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, eu os perseguirei, os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos. Autor de maravilhas? Estendes a tua mão direita e a terra os engole.
Com o teu amor conduzes o povo que resgataste com a tua força. Tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem, angústia se apodera do povo da Filistia. Os chefes de Edom ficaram aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar ou plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, ó Senhor, reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres e seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chamava-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém? Só um minuto. Botei aqui, né? O maná, aqui, ó. E as cordizes. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Oxi! Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes aos israelitas: Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado e o dobro do que recolherem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer vocês receberão que foi o Senhor quem o tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor. Porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: O Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ouviu as suas queixas. E enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olhavam em direção ao deserto, e a glória do Senhor aparecia na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que, o pôr do sol, vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram cordonizes que cobriam o lugar onde estava acampado.
Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhante à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse Moisés: este é o pão que o Senhor Deus lhe deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro, para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com um jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido de pouco. Cada um recolheu quantidade o quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até o amanhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa dos líderes da comunidade, contando isso com Moisés, que explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã seria de descanso, sábado sagrado ao Senhor. Assim, cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem bicho criou. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolher, mas não encontraram nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no 6º ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como uma semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e que o guardem para futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quanto ao tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações, em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para lhe ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegar a uma terra habitável. Comeram maná até chegar às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Amém? Obrigado, amor. Amém? Alguém quer comentar? Deus, ele é tremendo, né? Nos livra da escravidão, nos tira do meio, do ambiente hostil. Mas daí quando a vida começa a melhorar um pouquinho, começa a reclamar, né? Murmurar. Eita povo, como o ser humano é complicado, né? Mas a misericórdia e a bondade dele nos alcança todos os dias. Amém, filha? Amém? Já está tarde já, nós vamos estar orando e agradecer por esse dia maravilhoso que o Deus nos deu, com saúde, podendo levar o evangelho dele a outras pessoas e orar pelos aniversariantes, pelo aniversário do casamento, orar pelos enfermos, amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai querido, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por estar aqui em casa, Senhor Jesus. Mais um dia, Senhor, com a minha família, Senhor. Pai querido, abençoa aquelas pessoas que estão lá no hospital, Pai querido, Senhor Jesus. Tu conhece o coração de cada um, Senhor. Pai amado, vai na frente da cirurgia, Senhor Jesus. Do Jackson, Pai querido, Deus. Vai na frente, Pai querido. O Senhor capacitou a medicina, Senhor. Vai dar tudo certo para a Tua honra e Tua glória, Senhor.
Abençoa, Senhor, o Vantuir. Abençoa, Senhor Jesus. Vai guardando ele, Senhor Jesus. Cicatriza tudo, Senhor Jesus. Esta cirurgia, Senhor. Pai querido, Senhor, guarda, Senhor Jesus. Guarda cada um, Pai querido, Senhor, que fomos lá visitar, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, o China, a Janice, Senhor Jesus. Mais um aniversário de casamento, Senhor, completando, Senhor Jesus, essa linda união. Pai querido, Deus maravilhoso, abençoa os aniversariantes, Pai querido, Senhor Jesus, abençoa minha prima, Senhor Jesus. Guarda a Denise, Senhor Jesus, tio Paulo, tia Denise, a Deise. Guarda, Pai querido, Senhor Jesus. Entra com a tua graça, tua providência, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, abençoa, Senhor Jesus. Abençoa a Deise, Senhor Jesus. Mais este ano. Pai querido, Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço pelo dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fica conosco. Amém, Senhor Jesus. Amém, filhota? Vamos dar tchau, então. Tchau. Dá tchau. Tchau. Deus abençoe e a graça de Deus esteja com todos nós. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.